Olá, começa agora mais uma edição do Estilo e Saúde. Nosso tema de hoje é infertilidade masculina. Você sabia que o uso de anabolizantes pode prejudicar a fertilidade? Segundo especialistas, jovens que há 10 anos usaram esteroides para definir o corpo e ganhar massa muscular, hoje sofrem as consequências. O uso dessas substâncias prejudica a produção de espermatozoides, além de desencadear outros problemas de saúde. Quem está aqui comigo e fala mais sobre o tema é Sang Cha, especialista em reprodução humana e diretor da Embryo Fetus, Centro de Reprodução Humana. Mas eu começo o nosso bate-papo perguntando qual o benefício que o uso de anabolizante traz à saúde? Para a saúde, nenhuma. Nenhuma. Em nenhuma ocasião deve ser utilizado isso. Só existe, do ponto de vista médico, quando a pessoa tem um nível muito baixo de testosterona, que interfere na libido, aí sim você usa testosterona, no sentido de melhorar, mas assim, uma dose fisiológica, controlada. Esses indivíduos que usam anabolizante, eles usam uma dose que é quase 50, 100 vezes a dose permitida. Daí a série de complicações. Ou né? seja, o anabolizante deve ser usado em casos específicos e com supervisão Exatamente. e orientação médica. Agora, qual a ligação entre o uso de anabolizantes e a infertilidade masculina? Quer dizer, o indivíduo com 18, 20 anos, ele quer ter um corpo sarado. Só que malhando, é muito difícil você ter ganho de massa muscular. Até porque ele está passando por uma fase aí de desenvolvimento também, Exatamente. né? Então, o que acontece? É muito penoso, por meios naturais, você ganhar massa muscular. Então, o pessoal vai para o caminho mais fácil, que é o uso de medicamentos. Então, o que acontece? Usa-se muito o medicamento em dose muito alta. Isso causa esterilidade, quer dizer, a produção de espermatozoide cai muito. Em cerca de 20% das vezes é irreversível, não volta. Irreversível, tá? E ele fica também impotente. Quer dizer, o indivíduo fica bonito agora, mas daqui a 10 anos ele vai ficar careca, ele vai ficar, para não dizer outra coisa, impotente, ele vai não ter condições de ter filho, ele vai ter pressão alta, colesterol estourando, ele vai ter ataque cardíaco, hipertensão e, por fim, problemas oncológicos, câncer no fígado. Até isso pode Exatamente. causar o uso de anabolizantes. Agora, quanto tempo é necessário que a pessoa faça uso de anabolizantes para que seja provocado, então, um quadro de infertilidade? Geralmente, isso é muito individual, mas o que a gente sabe é que pelo menos com o uso de 6 a 12 meses já é suficiente para causar 6 a 12 meses. 12 meses. Muitas mulheres hoje em dia, na busca desse corpo perfeito, também fazem uso dessa substância. E esses prejuízos, tanto para os homens quanto para as mulheres, são em iguais proporções? Para o homem, eu acredito que seja mais intenso, porque eles estão em maior número. Se você fizer uma estatística, cada 10 usuários, 9 ou 8 são homens. As mulheres estão aumentando cada dia mais com esse culto à beleza, ao corpo. Mas, realmente, ela causa problemas sérios de saúde. Para a mulher, por exemplo, né? Para a mulher, ela tem aumento da massa muscular, porque a mulher tem mais dificuldade para aumentar a massa muscular. Então, ela muitas vezes faz o uso disso para ficar mais musculosa. Então, Mas o anabolizante nada mais é que a testosterona, né? Testosterona sintética. Isso faz com que haja uma incorporação, anabolizar o que é incorporar. Então, aumenta muito a massa muscular. E as mulheres pagam preço. Por exemplo, aumenta queda de cabelo, oleosidade. Ou seja, os sintomas que geralmente são vistos na parte masculina, Exatamente. né? Existe uma androgenização da mulher. Então, a mulher fica com voz grossa, começa a ficar peluda e, mais do que isso, agressiva. Quer dizer, muda até o humor? Exatamente. Mulheres, por exemplo, que já no período pré-menstrual demonstram uma certa agressividade, né? Imagine usando... Potencializa, então, o anabolizante potencializa essa reação mesmo de temperamento agressivo. Na verdade, está transformando uma mulher em homem. Quase um homem. Quase um homem. E no homem, quais são as reações mais evidentes? De 6 a 12 meses é o necessário para que já tenha desencadeado o processo de infertilidade. Tem casos que você tem esse desencadeamento, porque o corpo humano é muito particular, né? Cada um responde de uma forma... que o outro. E tem indivíduos que após 1, 2 meses já desenvolvem todos os efeitos colaterais.
E geralmente, então, esse prazo é aumentado porque uma vez que a pessoa utiliza esses anabolizantes, ganhe músculo, tudo, fazendo exercícios na academia, se a pessoa parar de utilizar, murcha, né? Parece que tem isso, murcha a musculatura. E não só da parte médica, existe uma série de retrocesso, né? Quer dizer, o indivíduo fica apático, fica cansado, fica sem vontade de nada, mas A também... libido diminui também? Diminui muito, e mais do que isso, casos de depressão profunda e suicídio nesses indivíduos, porque... Na parcela de exatamente, homens, né? Porque o rapazinho que toma anabolizante, ele fica forte, bonito, sarado, as meninas vão atrás, e ele ainda fica mais agressivo, quer dizer, isso cria um problema de comportamento. Então, um dos grandes problemas do uso de anabolizantes não é só risco em termos do corpo, mas da cabeça. Quer dizer, a cabeça altera. Isso interfere no relacionamento, na profissão, na própria identidade da pessoa. Agora tem enfim, corre aí a história de que às vezes o homem aumenta aqui e diminui lá. Isso é verdade? Principalmente, é verdade? É verdade. Como é que funciona esse mecanismo, né? Um pouquinho como você usa muito hormônio testosterona artificial, isso bloqueia a hipófise do cérebro e bloqueia as gonatrofinas, que estimulam o testículo a produzir hormônio. A hipófise é a parte responsável aí pelas sensações, né? Pelas sensações, também pela produção de alguns hormônios importantes em relação às gônadas. Então, o que acontece? Esses indivíduos que tomam anabolizante, eles ficam fortes em cima, mas o tamanho do testículo reduz muito. E o que isso, na vida, representa, essa diminuição dos testículos? Esterilidade, impotência, dificuldade para urinar, dor na relação sexual. Quer dizer, é um problema assim, muito importante na esfera sexual e na esfera de reprodutiva. Agora, uma vez identificado já o problema, o que é possível fazer para que esse quadro, quando possível, se reverta? Normalmente, você parando com o uso já é uma grande vitória. O que acontece é que as pessoas acabam mais ou menos ficando viciadas com o uso de anabolizantes. Eles começam com um anabolizante, depois associam anabolizantes, muitas vezes pelo custo, utilizam anabolizantes para uso veterinário, com efeitos terríveis. Então, cada vez mais fica mais dependente do uso de anabolizante. Então, o que acontece? A suspensão é muito difícil, daí a importância de uma terapia, né? Quer dizer, um apoio psicológico para que ele possa suspender e que isso possa ser feito de uma forma gradativa. Suspender que nem droga, abruptamente, muitas vezes causa depressões importantes, aquelas suicídios, crises de abstinência, até porque está ligado diretamente ao sistema nervoso, prejudica todo o sistema, não? Ela interfere, quer dizer, ela bloqueia todo o eixo neuroendócrino da reprodução. Então, realmente é terrível isso, quer dizer, é um preço muito caro que se paga para ter um corpo assim sarado, e uma pessoa de 18 anos nunca passa na cabeça que daqui 15 anos, aos 35 anos, ele vai constituir uma família. Tanto a mulher quanto o homem, a mulher agora muito mais exposta a fatores externos, né? E por isso, então, ela acaba dividindo com mais participação a responsabilidade, de repente, pela infertilidade do casal, é isso mesmo? Um casal, na maioria das vezes, quem define vamos dizer, decisão de ter filhos é a mulher. Ela vai à procura se ela é fértil ou não, etc, etc. Então, realmente, a mulher tem sido uma heroína. Quer dizer, ela vai lá, faz uma série de exames. Ela é a que primeiro se exatamente, prontifica a identificar exatamente. o O homem é problema, arrastado sempre, né? O homem é uma peça complicada. O homem é arrastado. E depois que ela fez milhares de exames, verifica-se que ela é normal. Aí olha para o esposo, vamos lá, né? Meu filho, é com você o problema, né? Ele é o problema. Então, em torno de 40% é responsabilidade masculina e 60% responsabilidade feminina. Mas, ultimamente, com essa mudança de hábitos, homens que trabalham demais, estresse demasiado, uso excessivo de álcool, fumo, alimentação inadequada, por exemplo, alimentação com conteúdo muito pobre em antioxidantes,
elas acabam interferindo na função reprodutiva. Ah, é? Isso tanto nos homens quanto nas mulheres? Sem dúvida. Quanto tempo é considerado normal para que o casal que deseja engravidar consiga ter essa gestação? Qual é o prazo ainda considerado normal? Geralmente, casal que a gente considera jovem, quer dizer, menos que 35, 38 anos, né? A gente geralmente espera 1 ano, até que, passado esse período, se não ocorrer nenhum episódio de gravidez, a gente começa a investigar. Mas 1 ano seria o tempo médio para esperar. Existem fatores femininos que causam esterilidade e fatores masculinos, né? Entre os fatores femininos, hoje em dia, você deve ter ouvido falar muito a famosa epidemia de endometriose. Sim. A endometriose é uma afecção benigna, mas que ela atua como se fosse uma afecção maligna pela sua capacidade de infiltração das estruturas pélvicas. Ela afeta com função do ovário, ela distorce a trompa, ela dá muita dor na relação sexual, ela dá menstruações irregulares, enfim, é uma calamidade, né? E hoje em dia isso acontece por quê? Porque as mulheres estão menstruando muito. No tempo das nossas avós, ela engravidava, quer dizer, engravidava cedo, né? Com 18, 17 anos. Sim, a época que não existia 9 meses, grávida, nascia o bebê, ela amamentava 1 ano, sem menstruar. Aí, nesse intervalo, ela engravidava de novo, 9 meses, nascia, amamentava. Ou seja, quer dizer, era uma sequência de mulher, gestações exatamente. aí que interrompiam o ciclo menstrual. Então, uma mulher, no início do século XX, 1905, por exemplo, se você contar o número de menstruações que ela teve ao longo da vida, era um número muito reduzido. Hoje em dia, não. A mulher menstrua todo mês. A alimentação totalmente desregrada. Mulheres que trabalham muito. A endometriose é muito mais frequente em mulheres que vivem na cidade do que mulheres do campo, porque o estresse e todas as alterações neuroendócrinas que acabam causando isso. Então, a endometriose é fundamental. Então, fator mecânico é importante. Fator hormonal, quer dizer, se ela tem esse eixo neuroendócrino que comanda a ovulação, é normal. Porque tem mulheres que não ovulam, então você tem que fazer com que ela ovule. Tem fatores obstrutivos, quer dizer, infecções pélvicas que obstruem a trompa. Então, o espermatozoide não consegue chegar na trompa percorrer o caminho e ter a fertilização. que deve ser feito. Então, tem uma série de exames que são realizados nas mulheres e, com isso, você consegue, vamos dizer, estabelecer o plano de tratamento. Para o homem, o exame mais utilizado é o espermograma, quer dizer... Para verificar a quantidade de espermatozoides, né? Ele, através de masturbação, a gente vê, basicamente, 3 coisas, que é a quantidade de espermatozoides, né? A forma do espermatozoide e a motilidade. Importante uma quantidade mais que 20 milhões por ml, uma forma que seja oval, porque o espermatozoide redondo ele não consegue furar o óvulo, ele tem que ter pontiagudo para poder penetrar no óvulo, né? E uma boa motilidade. Então, esses são os principais exames que a gente faz. O casal vai ser submetido. Doutor, o indivíduo que usou lá anabolizantes, agora quer constituir família, está infértil, qual é a solução que a medicina oferece para ele nesse momento? Bom, se ele tiver um pouquinho de calma, o que a gente pode fazer é aguardar, dar uma série de medicamentos antioxidantes e outros medicamentos de suporte, esperar 6 meses para ver se ele começa a produzir espermatozoides. Mas digamos que ele não queira esperar ou ele realmente não tem nenhum espermatozoide. Nós temos como buscar esse espermatozoide na sua fonte, que é através de punção testicular. Ele vai sofrer um pouquinho, né? Eles são muito corajosos, né? Então precisa de anestesia. Então nós temos uma forma mais leve, que é punção do epidídimo, e você punciona com local, anestesia local, você tira, você tem espermatozoide. Se não tiver, um segundo passo é punção testicular. Ai, doeu até em mim. Aí, se não tiver, um terceiro seria biópsia. Aí você abre o testículo, fatia como se fosse uma laranja e vai catando nos túbulos seminíferos o local mais engurgitado, onde possa ter o espermatozoide. Aí você vai catando o espermatozoide com microscópio, um processo que pode durar até 2, 3 horas. Bom, mas é possível, então, possível. Ainda que ele seja infértil, dá para caçar Basta espermatozoide ter ali. um espermatozoide bom. E um óvulo bom também para ser fecundado. Para você ter um embrião
saudável. Para a gente ter ideia de custo, um procedimento, desses todos oferecidos no mercado, um que seja mais simples, qual é a média de preço de um tratamento? Hoje em dia, ao nível do Brasil, custa em torno de 10 a 15 mil um tratamento de fertilização in vitro.